dia, estamos de volta aí para mais uma aula da nossa disciplina Horticultura e Plantas Medicinais. Espero encontrá-los bem, né? E hoje nós vamos tratar aí de um assunto muito interessante, extremamente importante, né? Dentro do contexto de horticultura de um modo geral, que é a parte de propagação dessas plantas, né? Das principais espécies hortaliças, tá bom? Esse conteúdo dessa aula provavelmente já vai entrar na nossa primeira avaliação, tá bom? Junto com as atividades que nós fizemos. Então, espero que vocês prestem bastante atenção na aula. Qualquer dúvida, depois entre em contato comigo, estou aí à disposição, beleza? Bom, pessoal, quando a gente fala em propagação de plantas, na verdade, né, é importante que a gente entenda o seguinte, que durante a evolução das plantas para ambientes terrestres, digamos assim, elas sofreram aí uma série de adaptações, né, que envolveram modificações drásticas na estrutura e também no funcionamento dos órgãos e tecidos, né, e, por exemplo, sistemas subterrâneos como tubérculos, bulbos, né, rizomas e outros que podem, né, acumular compostos de reserva, constituem verdadeiros depósitos energéticos, utilizados tanto para o consumo humano, né, como fonte de energia principalmente, como pelas plantas, que elas utilizam essas reservas energéticas para o desenvolvimento das gemas durante a brotação, né? Então a forma de propagação das hortaliças, de uma certa forma, vai depender muito disso aí, que vai variar, logicamente, de espécie, né, e da forma de reprodução, podendo por via sexuada, né, ou via sexual, como a gente costuma dizer, que é através do uso de sementes, e por via assexuada, que nesse caso se faz uso aí de partes vegetativas, né, da planta, tá bom? Na produção sexual, aí há que se saber, no entanto, que se as sementes que serão utilizadas são provenientes de indivíduos ou de plantas, né, originadas de populações geneticamente estáveis e que formam as cultivares, ou se segregantes, formadores de populações híbridas. Então, com base nisso aí que vai determinar, né, o desenvolvimento das novas cultivares, as novas espécies desse material, tá bom, pessoal? Então, nós temos duas formas básicas de propagação de plantas, no caso aqui de hortaliças, que é via sexual, que é através do uso de sementes, e por via assexual ou assexuada, que é através de uso de partes vegetativas da planta. Eu acredito que até aqui não tem segredo para vocês, eu acredito que esse termo não é algo desconhecido, né, para vocês, então acredito que até aqui está tudo bem, tranquilo? Então nós temos várias partes que podem ser utilizadas como parte para propagação de plantas, né, como por exemplo como tubérculos, no caso da batata inglesa, né, ou a famosa batatinha, né. Temos aí os bulbos do alho, da cebola, da cebolinha, né, enfim. Nós temos aí várias partes que podem ser utilizadas, né, como o rizoma, o estolão, no caso do morango, enfim. Isso aí são as partes vegetativas que normalmente são utilizadas como meios de propagação de algumas plantas. Tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade. Quando a gente fala de via sexuada ou método sexuado de propagação de plantas, a gente precisa entender algumas coisas, ou melhor, alguns conceitos, né? O primeiro é o que é planta autógmas? O que são plantas autógmas? Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse conceito, mas ele é extremamente importante para a gente entender como que se dá a reprodução por via sexuada da planta, tá? Utilizando as sementes que, por sua vez, são originadas por meio de flores, né? Então vamos lá, o que são plantas autógmas? São aquelas plantas, pessoal, que normalmente apresentam flores hermafroditas, né? A gente vai ver o que é uma flor hermafrodita já já, tá bom? Então são plantas que normalmente apresentam esse tipo de flores, né? E que tem autofecundação e autofertilização antes da abertura da flor,
né? Aí nós temos alguns exemplos de plantas autógmas, citando arroz, aveia, cevada, feijão, fumo, soja, tomate, né? Aqui trazendo para a hortaliça, nosso exemplo aqui, eu usei o tomate, tá bom? Mas tem várias outras plantas aí que são autógmas. Depois vocês busquem mais alguma coisa sobre isso aí. Então, quando vocês virem esse termo autógmas, refere-se à autofecundação, né, ou à autofertilização. Então, a planta ela tem na sua estrutura reprodutiva, né, mais especificamente na sua flor, uma parte feminina, aliás, masculina, e uma parte feminina, né, que aqui a gente chama de parte do ovário, né? Então nós temos aqui o estigma, onde o pólen que vai estar aqui na antera vai entrar pela cabeça do estigma, se estender durante o filete, né? Pelo filete, chegando até o ovário e depois da união, né? Dos gametas aí vão formar o óvulo e é a partir daqui que vai formar o fruto, né? O desenvolvimento desse óvulo aqui é que vai dar origem ao fruto e, consequentemente, à semente, tá bom? Então, quando isso ocorre na mesma flor, né, e mais especificamente antes da abertura da flor, nós chamamos isso plantas autógmas, são as plantas que são capazes de fazer esse procedimento. Então, uma flor, pessoal, ela tem, no caso das autógmas, elas têm as partes reprodutivas masculinas, representada pelos estames, né? Antera, filete, enfim. E nós temos a parte feminina, né? Que é o estigma, formado pelo estilete, o ovário, onde o grão de pólen que está aqui na antera vai, né, ter acesso aqui por meio do estigma, chegando até o óvulo, aliás, o ovário, que vai desenvolver o fruto, beleza? Então, isso é plantas autógmas, consegue fazer esse procedimento, ok? Bom, e nós temos as plantas alógmas. O que são plantas alógmas, por sua vez? São aquelas plantas, pessoal, que apresentam flores hermafroditas também, só que nesse caso não compatíveis ou não completas, que a gente vai já entender isso aí. Também podem ser ditas aí como monóicas ou dioicas. Aí a gente vai já entender esses dois conceitos, tá bom? Então, o que são plantas monóicas? Plantas monóicas, pessoal, elas são aquele tipo de plantas em que a mesma flor, ela tem tanto a flor masculina, as partes, na verdade, da flor masculina e feminina, elas estão em flores diferentes. Então, você vai ter plantas aí com flores masculinas e flores femininas. Por isso que está aqui, né? Monóica, na mesma casa, né? Se a gente for levar o pé da letra. Quer dizer que é separação na mesma planta das inflorescências masculinas e femininas, ok? Então, nós temos na mesma planta as duas estruturas reprodutivas, masculinas e femininas, só que em flores separados, tá bom? Bom, um exemplo clássico, o milho, né? O milho lá, quando ele está, a gente chama embonecando, né? A boneca do milho, aquele cabelo do milho aqui são os estigmas, né? A parte feminina do milho. E o pendão, aquele pendão, né, que fica em cima na parte do milho, é a parte reprodutiva. Aqui é que está as anteras, se você ver aqui, ó, tem a antera, o filete, né, enfim. Então é daqui que o grão de pólen vai cair, né, com vento, enfim. O inseto vem aqui, pega um grão de pólen, vai lá no cabelo, né, naquele cabelo lá da boneca, e aí ele vai entrar aqui pelo estigma, né? Aqui é o estigma, esse filete bem comprido, vai até o ovário, que vai formar o grão de milho. Então aqui é a parte reprodutiva masculina do milho, e aqui é a parte reprodutiva feminina do milho. Então nós temos as duas estruturas, tá bom? Então nós temos flores masculino e feminino na mesma planta. Então essas são as plantas monóicas que a gente fala. Outro exemplo, nós temos vários exemplos na verdade, melancia, pepino, as cucurbitáceas de um modo geral, elas apresentam flores hermafroditas, né? Abóbora,
ela vai ter aí flores, tanto flores femininas como flores masculinas, ok? Na mesma planta. No caso de plantas alógmas dioicas, são aquelas plantas que apresentam aí flores masculinas numa planta e flores femininas em outra planta. É diferente da monóica, ela tem as duas, masculina e feminina, na mesma planta. Aqui na dioica ela tem masculina numa planta e feminina em outra planta. E nós temos várias plantas que apresentam aí esse tipo de reprodução, tá? Aqui eu trouxe alguns exemplos, no caso da araquara e o kiwi, né? Então, por exemplo, se você tiver lá só um pé de kiwi, não vai conseguir reproduzir, dificilmente, tá? A não ser que tenha aí uma outra planta de kiwi na redondeza ou próximo. Se você tiver só um pé de kiwi, não tem condição, porque uma planta ela só vai conseguir emitir uma flor ou masculina ou feminina. E no caso da reprodução do fruto e, consequentemente, da semente, precisa da junção dessas duas estruturas, masculina e feminina, para poder formar lá o fruto, ok? No caso de abacate, por exemplo, abacate é um caso específico também, depois eu nem comentar, vou deixar para vocês dar uma pesquisada aí depois, tá bom? É um caso parecido com esse aqui, interessantíssimo também. Então nós temos aí esses dois tipos de plantas alógmas, ok? Então nós temos, aí fica fácil entender agora, né? Quando se fala de propagação de plantas por via sexuada, realmente envolve dois sexos, né? Nesse caso aqui, flores masculinas e femininas, né? Pode ter o caso de existir na mesma planta. Tem o caso da autógama, que a parte masculina e feminina é na mesma flor de cada planta. E tem o caso em que nós temos flores masculinas em uma planta e no caso flores femininas em outra planta, ok? Então fica fácil depois a gente entender, por exemplo, o conceito de linhagem pura, né? População autógama, população alógama, são termos aí, inclusive vou deixar isso aqui no material de apoio de vocês, para vocês darem uma lida aí com mais calma, ok, pessoal? Então beleza, então vamos dar continuidade aqui na aula. Bom, então nós temos aí, agora entrando mesmo no conteúdo de propagação por via sexual, o que nós chamamos de semeadura direta, né? O que é a semeadura direta, né? Esse tipo de semeadura ele é recomendado para a maioria das espécies de hortaliças, principalmente para aquelas espécies cujas plantas são propagadas, né? Com sementes do tamanho muito pequenos, né? Mas com vigor e taxa de crescimento inicial rápido, no caso da rúcula, almeirão. Então não tem tanto problema de você já colocar a semente diretamente no local que ela vai permanecer, tá bom? Então não tem tanta necessidade de você passar por uma sementeira, né, pelo viveiro, que é o que a gente vai ver mais à frente também. Também é recomendado para plantas que não toleram transplante, né? As que não toleram transplante, cenoura, né? Cenoura é muito sensível ao transplante, principalmente o sistema radicular, ali a parte onde vai formar realmente a parte comestível, comercial, né? Então não compensa você fazer ali uma sementeira, depois ter todo aquele manejo, porque ela não vai tolerar todo esse procedimento, né? Todo esse manejo. Também é recomendado para as plantas que não apresentam tolerância ao transplante em época quente do ano, no caso do alface, mas é muito comum a gente ainda fazer a sementeira de alface, até para fazer uma seleção de mudas, né? Pegar aquelas melhores plantas. E algumas épocas do ano também não tem problema nenhum. Agora nas épocas quentes fica mais difícil para você manejar a parte de mudas, né? No caso do alface. E também é recomendado para aquelas plantas que têm semente grandes e taxa de crescimento inicial rápido. Então aqui não tem importância. No caso da melancia, milho, abóbora, ninguém faz sementeira de abóbora e milho, né? Você já planta lá diretamente no local definitivo, onde a planta vai crescer e reproduzir, né? Formar o fruto, mas enfim, nesse caso não precisa, tá bom, pessoal? Também tem aquelas plantas, no caso, né, que tem aí a taxa de crescimento inicial muito rápido e o ciclo vegetativo curtíssimo, no caso do rabanete. Então, plantas que tem aí, por exemplo, o ciclo muito curto, não compensa você passar ela por uma sementeira. É melhor você colocar direto no local definitivo, né? Ou seja, fazer uma semeadura direta, né? E, bom, às vezes opta-se pela semeadura direta em cultivares realizados em grandes áreas, no caso do tomate industrial,
ou em regiões onde normalmente a mão de obra é escassa ou muito cara, né? Então essa aqui é algumas ocasiões que é recomendada fazer a semeadura direta, tá bom, pessoal? Bom, com relação à semeadura indireta, que é outro método aí que geralmente a gente faz a propagação por via sexual, a semeadura é recomendada normalmente para espécies que produzem sementes de tamanho muito pequeno, né, ou para aquelas com baixo vigor ou taxa média, né, alenta aí no crescimento inicial das plantas. No caso, cebola, cebolinha. Então são plantas que ela tem um baixo nível, aliás, um baixo teor de germinação, né, um baixo vigor. Eu particularmente já fiz um teste, plantei umas sementes de cebolinha, né, aquela cebolinha lá do cheiro verde. Demora muito nascer, né, e demora muito se desenvolver, o crescimento inicial é muito demorado. Então não compensa, é mais comum você fazer realmente a semeadura indireta, né, ou utilizar inclusive partes vegetativas, né? É muito aconselhado fazer via assexual, não via sexual, a gente vai comentar isso depois, mas devido aí ao baixo vigor, a semente ser muito pequena, às vezes compensa você fazer aí um preparo, uma sementeira para depois selecionar aquelas plantas com melhor vigor, enfim, depois passar para o canteiro ou para a área lá de cultivo, ok? E nós temos também algumas plantas que recomendaram esse tipo de semeadura, né? Aquelas que toleram o transplante, o tomate, o repolho, o couve. Então essas plantas não tem problema nenhum você fazer ali uma sementeira, porque não vai prejudicar em nada. E tem aquelas que apresentam tolerância ao transplante, tanto em época com temperaturas amenas, aqui no caso eu falei no slide anterior do alface, né? Mas nós temos também a beterraba como exemplo. Então se ela tolera o transplante em determinada época do ano, compensa você fazer. Até porque você vai fazer uma triagem, né? Uma seleção das plantas que vão compor lá o canteiro, lá, enfim. E aí já vai entrar com plantas, né, de melhor vigor e etc. Bom, então nós temos aí alguns exemplos, né, de semeadura indireta. Né? Aqui do lado esquerdo nós temos aqui o nosso produtor aqui plantando, né, fazendo transplante de mudas de alface. Foi produzido aqui uma espécie de bandeja, né, improvisada, né, aqui uma bandeja reciclável, me parece, e ele está retirando, né, as mudas de alface e plantando no canteiro. Então isso é o que a gente chama de semeadura indireta, né? Ele não pegou a semente e lançou direto no canteiro. Foi passado primeiro por uma sementeira, depois feita uma seleção das mudas e aí colocado no local definitivo. Tomate, é muito comum a gente fazer isso, né? Alface, tomate são exemplos clássicos, mas existe a maioria das hortaliças aí, algumas na verdade, é feito esse procedimento, tá bom? Bom, no caso da propagação por via sexual, ela é recomendada aí para algumas espécies, né? Cujas plantas, eu já até comentei lá no início, no caso aí de algumas plantas, por não terem a capacidade, digamos assim, de florescerem, ou seja, emitir a flor e depois, né, a semente consequentemente ser utilizada para a produção via sexual. Então, nesse caso, utiliza-se por via sexual mesmo, por partes vegetativas, né? Aqui eu trouxe alguns exemplos, no caso do taro, né, que é essa plantinha aqui, ó, parecida com a taioba, é do mesmo grupo, na verdade, né? E aí, nesse caso, elas podem mostrar pendões florais, né, sem produção de sementes, no caso do alho, né, o alho também é um exemplo clássico. Então, você não utiliza sementes de alho para fazer plantio, né? É mais utilizado aí, o que a gente chama de bulbo, que é essa cabeça aqui, né? Muito comum o pessoal chamar isso aqui cabeça de alho, né? Esse aqui é o bulbo. Então essa parte aqui que eles utilizam como plantio, tá? Então outras plantas também que são utilizadas como forma de propagação assexual onde se tem preferência aí pela propagação clonal, né? Inclusive com o intuito de evitar a segregação, né? Ao utilizar sementes. Aí nós temos a batata como exemplo, né? A batata inglesa, a mandioquinha salsa, enfim. Aí são alguns exemplos, né, de
de plantas que são propagadas por via sexual. Então a batata inglesa ela é plantada utilizando a própria batatinha, né? Faz uma seleção, lógico, né, das melhores batatas que vão compor o plantio da nova área. No caso da batata doce, ela pode ser feita tanto utilizando a parte da batata, né, a própria batata, como o ramo, né? Aí acredito que alguns de vocês, inclusive, já devem ter até presenciado, né? Pode-se utilizar a rama da batata para compor aí o novo plantio. Então pode-se utilizar tanto a batata, a parte, né, que aqui a reserva, onde tem a reserva de amido, né, proteínas, enfim, a parte energética, como a própria rama, tá bom? E aí nós temos outras, né, facilidade, até pela facilidade de enraizamento dos brotos, no caso do couve, né, você pode usar também a parte vegetativa. Então são algumas plantas que são feitas, são propagadas por via assexuada, né, ou seja, utilizando partes vegetativas da planta, tá? Então aí, como eu falei, são alguns exemplos, né, de plantas que podem ser utilizadas como a parte vegetativas para a produção, a cebolinha, né, e no caso aqui da cebola, né, é o bulbo, né, assim como o alho, e no caso da cebolinha também, tá, gente? A cebolinha, aquela que acompanha o coentro no cheiro verde, é muito difícil o pessoal utilizar semente, né, até pelo baixo nível, de baixo vigor, né, a demora lá no crescimento inicial, aquilo que eu comentei, o pessoal utiliza a parte do bulbo mesmo. Então eles pegam lá, né, após tirar a parte, no caso da cebolinha, né, a parte comercializável, e o pessoal usa o bulbo lá para fazer, o bulbinho, né, para fazer a multiplicação, né, o novo plantio da área. Ok, pessoal? Acho que até aqui está tudo bem, né? Qualquer dúvida aí, fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tá bom? Então vamos continuar aqui com a nossa aula. Bom, ainda falando de propagação por via sexual, nós temos o que chamamos de utilização de mudas pré-enraizadas e mudas sem pré-enraizamento, tá bom? Então vamos falar aqui primeiramente das mudas pré-enraizadas. Eu acho que até inverti aqui, mas enfim, comentar rapidamente que depois vocês acompanham lá no material de apoio, né? O slide foi invertido. Aqui são as mudas, deixa eu só confirmar aqui rapidinho, mas é isso, pessoal. Aí as mudas, deixa eu ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. Então nós temos aqui as mudas sem pré-enraizamento, né? Aqui eu coloquei pré-enraizada, mas aí depois vocês confirmam lá no material de apoio, tá ao contrário, tá bom? Mas para vocês aqui é mudas sem pré-enraizamento, tá? Porque aqui eu vou até editar isso aqui depois, para depois postar para vocês, tá bom? Então, o que são mudas sem pré-enraizamento, né? Então, assim, um dos fatores, gente, que tem limitado aí a expansão de várias espécies, né, como a mandioquinha, por exemplo, o mangarito aqui que eu trouxe como exemplo, o próprio inhame, né, dentre outras espécies, uma das limitações é a falta do material de plantio, né, e por isso é recomendado aí o bom aproveitamento das mudas. Então, para essas espécies, o tipo de qualidade do material de plantio determina as diferenças na velocidade de enraizamento, no crescimento e, consequentemente, na produção de extensão do ciclo vegetativo, né? Então, não tem necessidade de fazer um pré-enraizamento, né? São mudas que elas podem ser utilizadas com plantio, né? E a escolha do material, até por falta do material, é importante que se faça aí uma boa escolha do material para fazer o plantio, tá bom? E aqui as mudas pré-enraizadas, que eu coloquei aqui sem pré-enraizamento, mas como eu falei, foi invertido, tá bom? No caso das mudas pré-enraizadas, até pela imagem aí vocês associam depois, tá bom, pessoal? São feitas aí como uma forma de garantir a população de plantas, né, além dos
prováveis ganhos adicionais no rendimento das plantas. E alguns pesquisadores aí, na verdade, até recomendam para a propagação de plantas como couve, né, ou para enraizamento de brotações laterais, até fazem, na verdade, para enraizamento das brotações laterais de plantas, né, de couve. E no caso também para tomate, né, alguns agricultores aí obtêm as mudas por meio de mergulhia dos ramos maduros, aí cria emite aquelas raízes e é feito então aí um plantio. Então são mudas que geralmente é feito aí uma pré-enraizamento, tá? Aqui está sem enraizamento, mas na verdade é pré-enraizamento, ok, pessoal? Então qual que é a vantagem, né, de se utilizar mudas pré-enraizadas? Bom, primeiro que você tem uma redução da área a ser cultivada inicialmente, né? Consequentemente, redução de gasto com os propagos, né? Porque o pegamento vai ser muito mais fácil. E no caso também, outra vantagem é que sementes que possam se perder no campo, né, na fase de brotação, devido a infecções ou outros problemas aí, né, fitossanitários, enfim. Isso facilita muito, tá? E cuidados mais intensivos nas plantas, né, na fase inicial de propagação. Então, ela já com uma certa quantidade de raiz facilita, né, que é a parte que vai absorver água, absorver nutrientes. Então, com ela já indo com o sistema radicular pré-desenvolvido, isso vai facilitar muito. Consequentemente, redução do ciclo vegetativo no campo, né? Porque até a planta desenvolver aí algumas raízes para que se possa, né, absorver água, nutriente, requer um tempo. A planta indo com essas estruturas já desenvolvidas lá no campo, obviamente é de se esperar uma redução do ciclo vegetativo, vai passar menos tempo lá no campo, beleza? Então assim, mas nós temos também algumas desvantagens, tá, gente? Temos algumas desvantagens, eu não coloquei aqui, mas eu vou comentar rapidinho com vocês. Na verdade eu não coloquei aqui, eu coloquei no material de apoio. Acho que por conta do tempo também eu não vou nem comentar aqui, tá? Mas existem algumas desvantagens, né? Até pelo fato de ser estruturas sensíveis, requer um pouco maior de cuidado, né? Requer uma certa estrutura para você fazer esse procedimento, né? Então requer uma atenção a mais, né? Além do que se faz normalmente, né? Porque você vai preparar um ambiente, toda uma estrutura para fazer esse pré-enraizamento, tá? E não é todas as plantas, tá? Uma desvantagem também é que não é todas as plantas que é possível fazer esse pré-enraizamento, são algumas plantas, né? E também não é toda a época do ano que é possível fazer isso aí. Mas eu vou colocar depois um link lá, aliás, no material de apoio, né? Vou linkar lá uma série de desvantagens, tá? Com relação aí ao pré-enraizamento, depois vocês olham com mais calma no material de apoio, ok? Não vou me estender aqui tanto por conta do horário, do tamanho do vídeo para não ficar muito longo, ok, pessoal? Bom, outra forma de propagação por via sexuada, que não deixa de ser aquilo que a gente já comentou, né, a parte de sementeiras, enfim, que é o viveiro aí, ou plantio em viveiro, né? Nesse caso aí, pessoal, é muito comum às vezes, quando há necessidade de pré-enraizamento, principalmente, né, das mudas, ou utilizar aí brotações, no caso do couve, né, ou porque as mudas são juvenis, ou mesmo porque o propágulo, na verdade, utilizado tem tendência bianual para apresentar a capacidade produtiva. Às vezes opta-se aí, em função disso tudo, pelo plantio indireto, né, nesse caso em viveiros, em bandejas de propagação, como eu já mostrei para vocês, ou em sacos de plástico, por exemplo, em copos de plástico, né, saco de papel ou material biodegradável, enfim. Às vezes opta por isso aí, tá? Nesse caso é importante ressaltar o seguinte, que o cálculo do gasto, né, de mudas corresponderá ao efetuado em semeadura em sementeira, né? No caso, se utilizar, por exemplo, saco de plástico, ou seja, considerar aí um percentual de brotação, que geralmente vai estar em torno de 90%, né? Prováveis perdas no viveiro, geralmente o pessoal considera 5%, mas dependendo da planta pode chegar até 10%.
Considerar a seleção, né? Vai ser feita uma seleção das mudas, não é todas as mudas que estão na sementeira ou, enfim, que vai ser utilizada, né? Fazer essa seleção, geralmente fica em torno de 5%. E o replante, às vezes você selecionou as melhores plantas, mas nem todas que você selecionou vai conseguir fazer, vai conseguir pegar no campo, vai ter uma boa brotação, né? Enfim, por conta do transplante, às vezes acaba sofrendo alguma injúria, enfim, é preciso fazer essa reposição, que a gente chama de replante. Considerar aí um teor de 5%. Então, mesmo fazendo o preparo das mudas em viveiro, é interessante considerar isso aí, a percentagem de brotação, né, as perdas no viveiro, na seleção, no replante, tá bom, gente? Então, isso aí é extremamente importante e deve ser observado. Então, esses basicamente o tipo de propagação que nós temos em hortaliças, tá? Aqui eu não entrei nas propagações que a gente chama de propagação sexuada. Lá em fruticultura a gente costuma falar muito, né? Estaquia, mergulia, enxertia, enfim, aquelas tipos de propagação não vou trabalhar aqui porque não é muito comum em hortaliças, tá? Porque eu peguei o que é mais usual no dia a dia de quem trabalha com hortaliça e faz esse tipo de propagação. Então nós temos a propagação, só resumindo, sexual, que é por via semente, e assexual, que é por via de partes vegetativas, né, conforme a gente viu na aula. Depois vocês voltem aí na aula quantas vezes for necessário para fixar o conteúdo, tá bom, gente? Então eu vou parar por aqui para a aula não ficar muito extensa, né? E aí qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom, gente? Essa aqui foi a nossa terceira aula e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade aí no conteúdo, né? Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida estou à disposição, ok? Forte abraço e até aí a nossa próxima aula.